Tudo bom? Tudo bem, Cláudio, com você? Tudo certo? Tudo bem. Que A gente, bom. que bom. A gente está tentando aqui fazer uma situação para conseguir transmitir ao vivo pelo YouTube. Então a gente está quebrando a cabeça um pouquinho aqui na parte técnica, né? Você Tá deve saber bom. o que é isso. Então estou acompanhando aqui a. Tá indo já? Já foi? Ó, então parece que já foi. Então E beleza. como vamos fazer isso? Como é que isso vai ser feito? Essa transmissão para o YouTube? Então é um programa que ele capta essa live do Instagram e está jogando ao vivo no YouTube. Aí depois fica Mentira. lá. É muito legal, né? E aí fica lá e tá agora, nesse momento, a gente está. Eu acredito que estamos no YouTube também. Estamos aqui no IG e lá no Então, YouTube. YouTube. E eu tô aqui me movimentando que eu fiquei meio sem lugar ali, a ideia era dar certo antes do que agora, mas Ó, mas tudo bem. essa paleta de cor tá linda. Você tá nesse verde, eu tô nesse rosa, entendeu? Tá muito linda essa paleta de cor dessa live. Tá bom, maravilha. E você, Raíssa, como é que você tá? Como é que. Tá tudo bem? Tudo bem na medida do possível, né? Com tanta coisa acontecendo, mas a gente só tem que agradecer mesmo por estar com saúde. É isso. E você? Tudo bem também. Eu Que queria, bom. assim, primeiramente agradecer muito por participar, por estar junto aí desse convite, agradecer por todo o astral que você tem. Sempre é muito gostoso ouvir seus áudios quando você manda mensagem, assim, é muito astral. Maravilhoso, Cláudio. Todas as suas ideias, tudo, desde que eu pesquisei, que eu te conheci, que eu te mandei mensagem, que a gente foi atrás de você, eu e minha irmã, até hoje a gente mantém contato. Enfim, eu admiro muito toda a vanguarda que você tem, tanto assunto que você leva, e eu fiquei super emocionada, na verdade. Achei muito chique esse convite, a gente poder falar de algo tão importante, né? E tão desconhecido de alguma forma para as pessoas. E, enfim, eu que quero agradecer o convite. Tá bom. Eu queria começar, na verdade, assim, eu vou acompanhar muito as dúvidas do pessoal, para ir fluindo aí nessa conversa. Mas eu Maravilhoso. queria saber, até de curiosidade, assim, o que que te levou a trazer esse insight, essa vontade de fazer compostagem? Pois é, eu, na verdade, toda vez que as pessoas me perguntam assim, ai, como é que você. Por que você parou de comer carne? Porque eu sempre falo, cara, história é a mesma. Eu e minha irmã tivemos a ideia de ter uma página chamada Comecei por Mim. A gente já tinha alguns insights, a gente já tinha algumas iniciativas próprias. E a gente pensou em compartilhar com as pessoas, mas mais também como aprendizado, né? Porque a gente está sempre aí em processo de evolução, crescimento e aprendizagem. E aí nós criamos a página Comecei por Mim, que era uma ideia de realmente entender o que cada pessoa poderia fazer por si própria para ter uma vida mais sustentável. E, claro, trazer informações da nossa realidade, o que o governo está fazendo, etc. Não, não, não. Mas mais do que isso, é o que eu posso fazer para transformar a minha realidade, sabe? Se todo mundo pensar o que eu posso mudar de pouquinho em pouquinho, isso é muito mais forte do que a gente só ficar culpando o externo, o que está acontecendo. Aí a gente, estudando, aí eu percebi que três coisas eram muito importantes para uma pessoa começar, assim, para ter uma vida mais sustentável. Diminuir a quantidade de plástico era uma delas, assim, principalmente plástico de uso único, que é de uma matéria-prima não renovável, que é o petróleo, e tem tanta coisa mais importante para ser feita de petróleo do que plástico que a gente usa em 1 minuto, 3 minutos, e joga no lixo, e que fica no mar, e que mata a vida. A outra coisa que eu percebi era a carne em si, os derivados da carne, quanto isso é prejudicial, então isso também me impactou muito de uma forma. E a compostagem, ter uma composteira em casa é dessas essas três coisas assim que fazem com que você se torne assim, é muito eco-friendly, sabe? Verdade, verdade. Caraca, e aí a gente foi pesquisar, encontramos o seu Morada da Floresta, Composteira Umi. A gente já divulgou diversas vezes lá no Comecei por Mim. E aí eu percebi, eu entendi alguns dados, né, que eu acredito serem muito importantes também para a gente ter uma consciência de qual caminho a gente tomar. Aí eu, cara, aí as pessoas perguntavam assim no Comecei por Mim, como é que eu separo meu lixo? Só de você ter uma composteira, já é 50% do lixo separado já. A partir dali você se resolve com o resto. E aí isso foi um insight muito grande. Aí conversei com você. E hoje eu composto. Meu apartamento nem é grande. Tem uma varanda que nem é grande. E eu composto dentro de casa. E eu sou apaixonada pela minha. Sério, sou apaixonada.
nada. Você tá fazendo há quanto tempo mesmo já? Tem mais de um ano já. Eu acho que mais de um ano, sim, eu acho. Eu não tenho o número exato, mas eu acho que mais de um ano. A melhor coisa do mundo. Acho que dá pra gente. Você pode falar mais, assim, melhor. Aham. Processo que acontece, ela biológico que acontece, mas sou apaixonada pelo biochorume que sai e que deixa as minhas plantas tão felizes, as minhas filhas tão felizes, que é matéria-prima que a gente joga no lixo, que vai para aterro e que não é trabalhado, né? Tem uma coisa que a gente fala, assim, que a composteira ela traz felicidade, né? Não é existe uma euforia muito grande quando a gente começa a fazer compostagem, que é incrível, né? Você fala, nossa, como eu não fazia isso antes? É. E você fica naquela euforia de, né, você tá separando o resíduo, não colocando mais, né, descartando mais. E aí você também abre os olhos para realmente a matéria-prima que a gente joga fora, cara. Casca de tanta coisa que tem tanta proteína, tanta vitamina, tanto tudo aí, e que a gente tá jogando fora como se não fosse nada. Então, assim, acho que tem muito mais valor até pro próprio alimento quando eu comecei a compostar. Uhum. E é tão simples, né? Pois é. Pois é. E, na verdade, eu acho que existe uma... Eu acho que é uma falta de conhecimento, pode ser. Verdade, E, é. e o misticismo, assim, por trás, é muito... Olha e fala, não, mas é mais problema do que solução. Da minha vida é mais problema do que solução. Ah, mas é minhoca, ai, mas é chorume não fede. Eu recebi tanta mensagem, você não tá dizendo. Mas Imagino. eu tento ao máximo passar o meu sentimento para as pessoas, o quanto eu vejo que isso é importante, sabe? E o quanto isso é uma solução muito sustentável, assim, para o planeta. Se todo mundo tiver uma composteira em casa. E você pode, eu acho que falar, pelo menos isso foi um choque. Dados, eu não sei, pelo menos eu acho que existem duas pessoas. Pessoas que se impactam com dados e as pessoas que não se impactam com dados. Eu sou uma pessoa que me impacto com dados. Eu vejo e falo, caraca, 50%, mais de 50%, né, do resíduo de casa é lixo orgânico. Gente, e eu tô mandando pro lugar errado. Como assim? Então, vamos analisar, vamos entender. Caraca, mas se vai pro aterro sanitário, produz metano, né? Não produz metano? Produz. E o Se vai, metano é um dos gases que compromete que ajuda no aquecimento global, né? Que ele compromete é um gás de efeito estufa, que a gente fala, né? pois é. E também tem a questão do no aterro sanitário, com muitas outras coisas, vira realmente o chorume que fede e que Sim. vai para lençol freático e que, enfim, suja a nossa água. Que a gente até chama o adubo líquido, né? Em vez de a gente chamar chorume, que não é a mesma coisa. O chorume realmente é aquele líquido poluente, né? E aí o que a gente está produzindo no miocárdio é um adubo maravilhoso, né? Incrível, que você coloca na planta e em 3 dias, assim, né? Ela já manifesta uma gratidão, assim, que você fala, nossa, né? Incrível, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Mas uma outra coisa era em relação a ter minhoca, né? Ai, mas ter minhoca. Na verdade, a minhoca você nem vê ela quase, ela tá dentro da caixa. E também tem a possibilidade de não ter a minhoca se não quiser. Mas eu acho que já peguei até. A gente tem um amor pelas nossas minhocas aqui dentro de casa. Não, é muito engraçado, porque a gente recebe muito, assim, cliente que acabou de comprar e quando abre a tampa do miocárdio para colocar o resíduo, às vezes tem uma minhoca ou outra andando pela tampa, né? Andando entre aspas, né? Rastejando pela tampa, pela parede. E muitos ficam preocupados, né? Ai, mas a minhoca está querendo fugir. E para mim sempre é uma alegria quando eu abro a tampa do miocárdio para colocar e vejo uma E vê minhoca, uma minhoca. né? Ah, que bom, você está aí, né? Eu estranho quando não tem. Quando não tem, eu fico preocupado. Eu falo, ué, cadê vocês? Será que elas estão se alimentando direito? Será que eu estou alimentando os meus filhos direito? É. Significar também esse olhar, né? E uma pergunta, você já conhecia alguém que fazia compostagem antes de você começar a fazer? Não, você foi Não, assim. não conhecia. Hoje, aí, na verdade, eu acho que quando a gente também abre esse olhar, né? A gente começa a atrair pessoas que a gente até conhecia e que nunca tinham falado sobre isso. Hoje, a minha irmã composta, a minha sogra composta na casa da família do meu namorado. E aí, alguns amigos também já manifestaram o desejo. O Arlindo, que eu passei contato para você, que é maravilhoso. Fala, eu vi, eu quero, tô com muita vontade. Valentina também, uma outra amiga minha. Algumas pessoas, assim, eu sempre comento, me mandam mensagem, com 1000 dúvidas, perguntando, mas e aí? E o cheiro? E nananã, quero saber. Mas, assim, dizer que eu conhecia alguém que compostava, eu não conhecia. Que legal. Aqui! Ah, Lindo, maravilhoso, a gente te ama. nossa, o Arlindo é muito querido. Eu tô batendo É altos papos com ele.
Ele é A gente tá aqui, maravilhoso. a gente tá na disputa de quem faz o áudio menor, né? Porque a gente tenta fazer um áudio curto, não consegue, sai áudio longo. Aí fala, Ih, pô, cara, travou. Será que fui eu? Eu travei ou você travou? Quem travou? alguém travou, mas acho que voltou. É, tá tudo bem. A minha sogra também tá aqui. Maravilhosa, também composta hoje. E o legal é que eu acredito que muita gente deve ter começado a compostar também por você, né? Te conhecendo, vendo você fazendo falando sobre o assunto, né? O Arlindo falou que Espero, eu ele espero foi, que é verdade. Eu espero que eu consiga transmitir o quanto isso é maravilhoso para as pessoas. É... Ah, o Dé falou que a internet aqui que caiu. tá bom. Mas eu acredito que sim. Muita gente me manda mensagem perguntando. E eu espero, ainda mais essa live agora, né? A gente conseguir transmitir a sensação e, e o benefício que é ter uma composteira em casa, além de não ser, não ter mistério nenhum, né? Só benefícios e coisas boas, tanto para nós quanto para o planeta. Sim. E falar em benefícios, né, da composteira, que assim, para mim eu sou um pouco suspeito de falar, né, porque eu tô nessa estrada aí um tempão, gosto, vendo, então falo, pô, o cara tá falando que ele quer vender, mas não é. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, né, o benefício no teu ser, né, além do ambiental, assim, o que de repente essa prática da compostagem doméstica trouxe para tua vida, sabe, assim, trouxe algum olhar diferenciado para alguma coisa? Como que foi? Pois é, foi o que eu comentei aqui, que eu acho que é muito importante. É a relação que eu. Eu acho que, na verdade, está tudo muito interligado, assim. Foi um start que eu tive, assim, no meu olhar e que me abriu para vários horizontes. Mas a minha relação com a alimentação, até, tipo, a valorização do próprio alimento, dar valor para cada uma cenoura, e para a casca da cenoura, e para a banana, e para a casca da banana, e entender a riqueza que é isso. Perceber essa transformação que a própria natureza tem tão perto de mim, né? A gente coloca as coisas lá dentro, coloca. É que eu tenho assim, você tinha me passado a dica e eu tenho uma caixinha na minha cozinha, que aí é tipo um lixinho, mas é o lixinho da composteira, é um pote. E aí eu tô cortando a cenoura, tô cortando a batata, eu tô comendo uma banana, tudo que eu tiro eu jogo lá. Quando ela enche, eu vou, levo, abro a composteira e jogo tudo lá dentro. E aí a coisa interessante, na verdade, é a serragem, ou a folha seca, ou o papelão. Na verdade, nunca botei papelão, não sei dizer como é. Uhum. Mas eu queria até saber se funciona, se realmente faz, se você já usou, se dá. Olha, eu já usei muito pouco, sabia? Funciona. Eu tenho um cara, um amigo que ele faz compostagem também ele dá desde, sei lá quanto tempo, deixa eu ver, uns 10 anos. E ele Ah, só usou papelão, com minhocário, né? E ele fala, cara, papelão dá certo, cara, eu só uso papelão. demora mais, eu não sei explicar. Aí eu coloco serragem. Uhum. Eu gosto da serragem, eu prefiro a Eu serragem. gosto da serragem. Então é isso, a serragem tem que estar aqui em casa, tipo água, assim, tem que ter. E, e aí, a parada da composteira é tudo que a gente coloca, toda a matéria orgânica precisa ser tampada com serragem para não atrair lixo nem nada, né? Então a importância de tapar bem a matéria orgânica com a serragem. E aí você fecha a caixa lá, aí tampou a caixa toda. Depois de um tempo, você chega e tem terra, só terra. A primeira vez que eu vi que era terra, eu fiquei muito chocada. Tipo, Uhum. tudo que eu coloquei, tanto a serragem quanto toda aquela matéria orgânica virou terra. E aí a gente usa as terras aqui para plantar mais plantas. E a terra é super rica, é maravilhosa. Além do chorume que cai, né? São duas caixas que eu tenho aqui na minha casa. Você tá com o celular fixo, né? Tô! Que eu até ia falar assim, de repente você Eu levar. mostro! A gente Isso, mostra mostra. lá, que é legal. Fica mais Vou fácil mostrar das minha. pessoas conhecerem, verem, né? Tomara que a internet não caia, né? Vou ficar atento Tomara que a aí. internet não caia, gente. Oi, gente. Agora eu tô na minha varanda e essa é minha composteira. Olha, eu tenho aqui essas duas caixas. Esse terceiro andar aqui, ou primeiro, vamos lá, não sei. É a torneirinha e é maravilhoso esse design dessa composteira, sinceramente. A torneirinha, ela tem um declínio assim, ó, para cair toda a água, maravilhoso. E aí aqui sai o líquido
que não fede, gente. E aí, eu vou fazer a pergunta pra essa pessoa aqui, ó. Porque ele falava, não, ai, medo, vai feder, nananã. André, o cheiro, E aí, o André, cheiro tudo bom? do chorume fede? Pior que não, real. É cheiro de terra. Real, não fede nada, nada, nada. É cheiro de terra molhada. Inclusive, teve uma vez que você fez até uma palestra com a Lô, que a Rafa fez uma palestra pra Lô, com a irmã dela. E a gente, mano, a gente levou. A gente levou o Biochorume, Cláudio, porque eu queria falar para as pessoas sobre a compostagem. Era uma palestra sobre uma vida mais sustentável. E aí a gente levou o Biochorume e passou para as pessoas cheirarem, assim, para desmistificar. É porque isso todo aí. mundo fica muito com essa visão que vocês já falaram, do chorume, do aterro, do saco de lixo, que tá tudo misturado e que fica. E não, e como é um líquido escuro, as pessoas falam, ih, vai ferir. Não fede nada, é cheiro de terra. Molha a terra, que é o cheiro do chorume que sai. Uhum. É surreal. Aí a gente, todo dia de manhã, a gente dilui ela em água, que isso também é importante, porque é tanta proteína, tanta coisa boa. Proteína não, mas enfim, esse negócio aí de coisa boa. E aí eu diluo em água e aí a gente rega as plantas. Lá em casa, minha mãe faz isso todo dia também. Lá em casa tá ótima, a composteira tá perfeita, a gente composta tudo. Ainda mais lá em casa que tem muita gente. Pois é, são 6 pessoas na casa Era dela. muita casca de batata, casca de, sei lá, casca de tudo que a gente jogava fora. E hoje em dia a gente não tipo, é tranquilo, a gente nem fica mais neurótico de, vamos usar. Não, tá tudo bem. Vamos, se a gente for tirar, a gente pode tirar à vontade, que a gente não vai jogar fora. Vai reaproveitar, vai virar terra, vai virar chorume, vai virar. Vai ter os ciclos corretos e não desperdiçado. É maravilhoso. Ó, nossas plantas amam, sua mãe mandou. Mamãe É verdade. Enfim, Dedé, obrigado pela participação. Obrigado, gente. Valeu. Qualquer coisa, chama ele aqui de novo. E, Raíssa, tem uma curiosidade minha mesmo, assim, porque pelo que eu estou percebendo, vocês deram super bem com o miocárdio, né? Então já pegou o jeito, tudo. Mas você teve algum desafio no meio desse processo? Chegou a ter infestação? Chegou a ter algum problema? Ou foi sempre de vento em polpa? Não, teve logo no começo, por isso que eu falei a importância de colocar muita serragem. No começo, eu tentava ao máximo jogar menos serragem possível. E aí teve uma infestação de um bichinho. Eu não sei dizer que bichinho, sabe dizer? Eu quero fazer até uma pergunta pra ele. Ele tem uma pergunta. Ah lá! Bora! Cheguei. Eu tô ouvindo aqui vocês falando. E Depois eu continuo. Aqui na casa da Rá, na verdade, foi muito pouco. Agora, lá em casa, eu não sei se é porque o lugar é mais aberto, se, tipo, que atrás da minha casa é uma reserva florestal e a minha composteira não fica numa varanda igual fica da Rá. Ela fica numa área onde, enfim, é uma área maior, mais aberta até real. E lá teve muita infestação da larva da mosca soldado. Isso. Muita. E é cíclico, tipo, teve muita de, tipo, andar no chão lá de casa e aí melhorou e agora tá voltando, mas não como antes. Aí minha mãe, na verdade, meio que descobriu que é porque ela pegou já, como a gente tem papagaio, ela pegou as frutas dos papagaios já com um pouco que estavam no chão para compostar. E aí ela acha que pode ter sido por isso, que já devia estar com alguma larva. Uma coisa. E elas cobrem direitinho, que nem vocês fazem, elas estão cobrem super direitinho lá em casa também. Então, são três pontos, formas que pode dar a entrada de mosquito no miocárdio. Uma é não cobrir o alimento, né? Então, assim, é a orientação básica, porque mais de 90% dos problemas é quando não cobre bem o alimento. Então, a gente tem que pensar que a cobertura não é só para jogar um pouquinho, né? A ideia é fazer uma forraçãozinha, uma camadinha de 1 a 2 centímetros de cobertura para impedir mesmo o acesso do mosquito na comida. A gente vai preservar, a gente vai criar uma camada que isola, como se... Imagina se na tua casa fosse enterrar no quintal. O que queria fazer no quintal? Ia enterrar para cobrir, né? Pensando que, puxa, eu vou cobrir para não vir mosquito, para não vir bicho. Então, é um pouco nessa ideia também. E o baldinho da pia. O baldinho da pia ele pode estar com uma tampa que não fecha bem. Então, às vezes pode eventualmente entrar mosquito lá no baldinho. E a outra é essa questão que você falou do papagaio. A fruta estragada na fruteira, ou a fruta que passou, que está começando a atrair mosquito lá na fruteira, se a gente joga direto no baldinho, a gente está levando mosquitinho para o baldinho também. Então é bom dar uma lavadinha, dar uma tirada, né? Então pode ser isso. Mas assim, normalmente também, André, são mosquitos de tipo Drosophila, aqueles mosquitinhos de banana.
A larva de mosca soldado pode ser que ela tenha ali colocado o ovo nesse alimento, mas... A casa sempre teve muita, essa é real. Só que a gente nunca reparou, porque tinha muita, mas a gente não via larva, via as moscas soldados. Só que agora, como tem na teoria muito alimento para elas, eu acho que elas conseguem até entrar pelo buraquinho uma ou outra, e aí se não tem um alimento muito bem coberto, ela coloca ali. Mas na verdade, eu só perguntei mesmo como curiosidade, porque na verdade ela também não. Ela é quase uma minhoca, na verdade ela está ajudando também a ela ajuda, ela ajuda. E acho que a minha cachorra adora, é uma proteína ótima, a Loura come todas que estão no chão. É real. Ela já fica procurando. Quando a gente começa a mexer na composteira, ela já fica do lado doida procurando para saber se vai sair uma larvinha para ela comer. Não, muito, diminuiu muito. Quem? O quê? Cachorra? Minha cachorra, a Loura. É mesmo? A Loura. Minha cachorra de Loura, desculpa. Não. Mas a Loura. Era o papagaio, aí falou da Loura, aí falei, ué, deve ser. A minha cachorra adora as larvinhas da mosca soldado. Que legal. Então, a larva, essa larvinha em pouca quantidade, ela não é prejudicial para o miocárdio. Elas estão também fazendo um processo de decomposição. Só que quando ela tem muita quantidade, aí elas ameaçam as minhocas. Eu já vi muito miocárdio perder minhoca por causa da infestação dessa larva. Caramba! Então, por segurança, se eu vejo, eu tiro. E tem uma dica na hora de tirar elas, que é o seguinte, elas ficam muito juntas normalmente. Não sei se você acha para reparar. Quando você vai ver, assim, elas estão meio que aglomeradas no alimento. Então, e assim como as minhocas, elas não gostam da luz também. Então, elas têm uma tendência a, se você deixa o minhocário aberto, elas vão mergulhando, vão se espalhando. Só que elas são mais rápidas do que as minhocas, né? Você já percebeu? Elas vazam. Então, assim, como o miocário, ele é um lugar que você vai quase que todos os dias, né? Encher o baldinho, você vai até lá, no máximo um dia sim, um dia não. Você consegue perceber o início de uma infestação. Quando você vê uma larvinha lá, você já fica ligado. Puxa, agora eu vou... Né? Porque tem até uma dica, até anteriormente a isso que eu vou falar. Não sei se vocês fazem isso, mas está tudo coberto de serragem, né? Porque você sempre cobriu. Na próxima vez que você vai colocar o resíduo, você pode pegar uma ferramenta de jardinagem, aquele lancinho, e abrir um pouquinho o espaço, puxar um pouquinho a serragem para o lado, para colocar o próximo resíduo. Aí você vai fazer tipo uma valeta já. Você faz uma caminha, né? Um espaço que vai receber o próximo resíduo. Então você acaba gastando menos serragem para cobrir, porque aquela serragem que estava lá, você já fez uma parede. Você puxou e fez a parede, fez um buraquinho, que na verdade não é um buraco, o buraco é redondo. Valeta é mais reta, assim, né? Então você fez aquilo, você abriu um espaço, colocou o resíduo e você vai gastar menos serragem para cobrir. E nessa ação, você abre um pouquinho e você vê se tem larva lá dentro. Sem querer, quando você puxa um pouquinho a serragem, você acessa aquela camadinha mais superficial. E aí você viu que tem larva. Aí você já fica ligado. Então, pô, agora na próxima vez que eu for, eu já vou preparado para pegar essas larvas. Aí você abre, já vai com a pazinha na mão, um baldinho, um saquinho, uma outra. É, lá já tem a pinça pronta. Já tem a pinça, E já chama a Loura para ir junto com você. A Loura, mano, vai, banquete aqui para você hoje. E aí você já tira tudo de uma vez. Numa tacada só, você já pega quase que todas já, porque elas ficam muito juntas. Mesmo, pode crer. Sempre que a gente acaba vendo, quando a gente vai fazer a troca das caixas e tal, que a gente vê... Agora tem muito pouca, mas lá atrás a gente abria, elas ficavam juntas. Mas agora tem real muito pouca. Tanto tem, mano, é muita minhoca. Muita minhoca, as minhocas gordas, grandes. Muito bom. Lá em casa a gente quase realmente aquilo que vocês falaram. Ai, tem minhoca, que bom. Ih, tem minhoca saindo. A gente pega e bota de novo. Fala. As minhas minhocas estão tão gordinhas. Ela acabou de comentar aqui. Ela comentou aqui. Não tão gordinhas, não tão bem alimentadas. Que legal. Eu ouvi umas perguntas aí do pessoal perguntando como é que funciona. Não sei, que talvez tem gente que não conhece ainda. Eu volto. Beijo, tá beijo. Valeu. Então, né, mostrar rapidinho, né, Raíssa, assim, né? Só o pessoal saber como é que é. Tem duas caixas, né? Como ela falou, tem a caixa de baixo, que tem a torneirinha, sai da sombra aqui. Que tem a torneirinha, né? Então aqui ela vai coletar o líquido. E essas duas caixas, pessoal, elas são furadas no fundo. Então esses furos no fundo, eles permitem que as minhocas andem de uma caixa... Eu sempre falo minhoca andando. Minhoca não tem perna, né? Mas eu sempre falo minhoca andando. É que a gente fala. Então se permite que as minhocas passem de uma caixa para outra.
Então, quando começa o processo, a gente coloca as minhocas na caixa de cima e é aqui que a gente vai colocar sempre os alimentos. Vai colocando os alimentos, cobrindo com a serragem, com matéria seca, como a gente falou. Fazendo camadas e cobrindo. E chega uma hora que vai encher a caixa. A caixa ficou cheia, não cabe mais. Então, a gente vai trocar ela de posição. Vai colocar a caixa cheia no meio e a do meio sobe. Então, a primeira vez de todas, desce uma caixa cheia de comida com minhocas. Aí elas vêm para cá e sobe a caixa vazia. Então, vai demorar agora mais um mês, mais ou menos, para encher essa segunda caixa. Enquanto está enchendo, as minhocas estão lá se alimentando na caixa de baixo, fazendo a festa. E algumas minhocas mais ligadas vão falar assim, galera, tem comida nova lá em cima, bora que tem um banquete. E aí elas começam a subir e sobem pelo buraquinho e populam essa segunda caixa. Então, você não precisa manusear, pegar a minhoca daqui e levar para cá, porque elas naturalmente elas fazem esse processo. Elas andam dentro da caixa. Elas andam, elas adoram andar. Adoram andar. Adoro. Adoro. E então, quando a segunda caixa ficou cheia, aí vai trocar de posição de novo, aí vai subir essa, e a surpresa legal é que agora tudo virou adubo, praticamente, né? No final, no início, até para não falar assim, para não ter muita expectativa, na primeira troca tem poucas minhocas, então às vezes demora um pouquinho mais. Elas não, né? Na primeira troca tem mais serragem do que... Demorou uns 3, 4 meses, eu acho, para mim, pro meu adubo líquido, ele realmente começou a girar e a produzir o adubo líquido. Demorou uns 3 meses e meio, mais ou menos. Mas eu lembro a felicidade quando eu abri a torneirinha e caiu aquele líquido. Fiquei muito feliz. Que legal. Então, aí estão perguntando se é com minhoca. Então, esse processo a gente chama de composteira para facilitar, mas na verdade, tecnicamente, a gente chama vermicomposteira. Mas as pessoas, né, acham um pouco estranho. Então, é uma composteira com minhocas. E estão perguntando qual é o tipo de minhocas. As minhocas é uma espécie conhecida como vermelhas ou californianas. São bem famosas também. Elas, na verdade, elas foram para a Califórnia e ficaram super famosas. E só que o que é legal é que a gente não está importando minhoca. Tem gente que fica assim, poxa, mas vocês estão trazendo minhoca da Califórnia? Qual é o sentido disso? Mas não é. As minhocas vermelhas, elas estão no Brasil há muitos anos, há décadas. E é com elas que o pessoal faz o humus de minhoca, lá no ambiente rural, né? Então, todo o humus de minhoca que a gente compra ali na floricultura, né? Na casa de jardinagem, praticamente no Brasil é feito com essas minhocas. E na cultivo, eles, né, na parte rural, eles alimentam essas minhocas com esterco de vaca. E a vaca come capim e ração. E aqui, o que a gente faz? A gente alimenta as minhocas com o resto de comida da nossa cozinha, que tem uma gama de nutrientes muito maior, né, do que o esterco de vacas. Então, assim, esse humus que a gente produz na compostagem doméstica, ele é maravilhoso, ele é riquíssimo. E a gente produz, né, por exemplo, uma caixa dessa tem 45 litros. Uma família de umas 4 pessoas leva mais ou menos um mês para encher a caixa. Não sei quanto tempo que vocês levam, você já tem uma ideia? Eu acho mais, né? é bem mais de um mês. Não, na casa do André tem 3 caixas e é super rápido. Ela trabalha assim, ó, a composteira lá. Mas aqui é bem mais tranquilo. Sim. Então, numa família de 4, mais ou menos uma caixa por mês. E cada caixa tem 45 litros. Então, no final, a pessoa vai... Perguntar, Cláudia, desculpa. Eu tenho algumas perguntas aqui. Tem uma galera fazendo umas perguntas, também tem umas dúvidas. Já aconteceu de quando eu girar, não tá com terra... ela não tá pronta, né? A terra não tá totalmente pronta embaixo. E aí eu tive que jogar tive que fazer meu lixo orgânico e jogar ele realmente para fora e não compostar dentro de casa. Isso é uma coisa normal, isso acontece? Mas isso foi no início, não foi? Foi mais no início, agora não acontece mais não. Porque no início tem uma quantidade de minhocas para começar o processo. Então, o pacote que a gente entrega tem 200 a 300 minhocas. E como as minhocas são os principais agentes dessa técnica, né, de compostagem, de vermicompostagem, a quantidade de indivíduos de minhocas ela é proporcional à eficiência. Quanto mais minhocas tem, mais eficiente fica o sistema. Então, no início de tudo, na primeira troca, ainda tem pouca minhoca para muita comida. Então, elas não dão conta. Entendi. Nesse tempo, né? Aí, elas vão aumentando a população, as minhocas elas duplicam a cada 2 meses, você acredita? Uma minhoca gera uns 300 filhotes por ano.
Então é muita minhoca, que elas vão crescendo, vão aumentando a população. É muita gente. Eu aqui é Muita muita gente. gente. Mas não, mas agora eu vejo, abre assim, é muita minhoca. Tem umas pequenininhas, umas fininhas, tem umas gigantes, é maravilhoso. Tem uma outra mulher que fez uma pergunta aqui, a Doris Camacho, ela pode colocar flores murchas? Eu tenho sempre essa dúvida. Fala ali no papelzinho que pode com moderação. E aí Sim. eu tenho um pouco de medo de colocar, eu coloco um pouquinho, mas normalmente eu não coloco. Tipo igual limão e laranja, que é por ser fruta cítrica, não pode colocar, né? Então eu coloco raramente, assim. Sim. Na verdade, Raíssa, pode colocar. Assim, a ideia, aquela moderação ali até tem um adendo debaixo dessa parte que fala 20% do que você estiver colocando. Sim. Porque são alimentos que são um pouco mais fortes. Então, se a gente coloca muitos de uma vez só, as minhocas podem estranhar, né? Muda ali o ambiente interno. Elas são muito sensíveis pela pele e elas percebem uma alteração ali no ambiente e pode querer fugir por não saber o que está acontecendo. Então, eu já atendendo clientes, antes eu não botava flores. Aí, até um momento que um cliente amigo falou, cara, eu peguei um monte de flor, coloquei, as minhocas sumiram, morreram, sumiram, não lembro agora o que aconteceu. Mas aí me deu, porque eu vou aprendendo com os clientes também, né, que vão fazendo. Então, um outro recente foi até uma cunhada minha, colocou café vencido. Então, de repente, o meu sobrinho mandou um monte de fotos, um monte de minhoca fugindo. Quando as minhocas fogem, elas ficam juntas, assim, elas sobem para a superfície. E é muita minhoca, é muita. Você vê assim, aquela que você pegar, assim, passar a mão, você pega um monte. E eu olhei e falei, nossa, João, o que vocês fizeram? Serragem, botou serragem química, né? O que você fez de diferente? Eu tento achar o que foi feito de diferente nos últimos dias para ter acontecido isso. E ficou ali um tempo, até uma hora que falou, cara, a gente colocou um saco de café vencido. Falei, cara, então, putz, é isso. Porque é muito aromático. Então, o que eu falo? Café, chá, ervas medicinais, flores, tudo isso. Quero que modifica É isso. Se passou pelo chá, agora vai passar um avião aqui. Tá ouvindo o avião aí? Se alguém está gravando, né? Avião para tudo, né? Aqui um carro também passou, uma moto. Mas então, assim, quando é flores, chá, chimarrão, tudo, então a gente fala assim, se passou pela água quente, pode botar à vontade. Mas se não passou, aí vai na moderação. Então, na dúvida, faz um chá, coloca água quente, que aí a água quente tira essas propriedades mais fortes e vai embora. Fechou. Eu pensei sobre isso com a casca da cebola e do alho, que também são fortes. E que normalmente eu faço um saquinho assim e jogo o limão, ou a laranja, a casca da cebola e do alho. Eu fiquei pensando, cara, eu acho que se deixar um tempo na água, tira aquela acidez da cebola do alho e eu posso jogar lá dentro. Fiquei pensando sobre isso. Tá aí, vou... Aí a água quente é mais rápido ainda. Ela tira mais, puxa mais. Fechou. E assim, o cítrico também, aí vai para tudo, tá? Você pode colocar um pouquinho. Se você, né, fez um suco de laranja, abrir um limão só, dá para colocar sem ter muitos problemas. O problema é muito de uma vez, né? Você fez um suco de limão, chegou a visita, fez caipirinha, aí, né? Aí você para já. Aí maneira. O que a gente fala para não colocar é coco também duro, né? O coco é muito grande, ocupa muito espaço. Eu joguei coco. Aí um dia eu fui tirar, daqui a pouco eu vejo o coco inteiro lá maravilhoso. Imagina, aí eu falei, cara, é óbvio, né? Coco demora, sei lá quanto tempo para se decompor, tem fibra super dura. Aí eu, então é isso mesmo. Aí eu tirei o coco. Tava inteiro lá, no meio da terra. Então, com 5 cocos você enche a caixa e não vai ter mais espaço. Mas de resto é tudo de boa. Então a gente sugere não colocar carne, coco e qualquer outra coisa. Fezes de cachorro, de gato. Porque assim, a gente usa adubo muitos usam adubo para horta, né? Para cultivar alimentos. E muitos têm criança, né? Criança brinca, a criança adora minhoca, né? Pega a minhoca, puxa para lá, puxa para cá e fica contando minhoca. E vai dar cheiro também, né? Então, assim, a gente fala assim, primeiro faz compostagem dos alimentos, tudo direitinho, tal. E quando você achar que você consegue dar conta de fazer compostagem das fezes, dá para fazer também. Mas aí faz separadamente. Desculpa te cortar, continua.
Não, é isso. Aí dá para fazer também, mas não no mesmo lugar. Faz separadamente, com uma atenção maior, porque sabe que ali vai dar cheiro, né? Não tem como se jogar, né? Concentrar fezes e não ter cheiro. Você vai ter que mexer com luva. Você não vai poder alimentar, né? Usar para plantar comida alimentícia, né? Alimentos. Comida alimentícia é boa, hein? Eu não sabia que existia uma compostagem específica para fezes. Eu não sabia que existia essa compostagem. Aí eu, pesquisando, encontrei. Falei, caraca, interessante, né? Tipo, uma possibilidade, se alguém tem um espaço grande na casa e tem cachorro e tal, isso é interessante. Eu não sabia. Sim, essas minhocas são incríveis. Elas comem até fezes humanas também. Hoje tem, não sei se você já ouviu falar, tem um biofiltro que é feito com essas minhocas. Imagina só, que a gente vai pensando, vai avançando nessa questão ecológica, né? A privada, a gente faz o cocô, dá descarga, usa água potável, aquela água vai conduzir o cocô lá para o tratamento, né? Para o esgoto. Uhum. Então, quando a gente tem casas no sítio, por exemplo, dá para fazer um tratamento com um biofiltro de minhocas. O que acontece? Quando você dá descarga, a água passa por um tanque, um espaço de fibras biológicas, pode ser de bambu, pode ser de outras coisas, e em cima tem minhocas. Então, o que acontece? As fezes param nesse biofiltro e as minhocas comem e transformam em humus. E a água passa praticamente Como limpa. assim? E a água passa limpa, porque a água não teve nem tempo de criar patógeno, né? Ela está limpa ali, a gente fez o cocô e deu descarga. Então passa, as fezes ficam e a água vai embora. Aí o tratamento dessa água já é muito mais simplificado do que o tratamento de uma água com as fezes. E Gente, usa maravilhoso. essas minhocas, as minhocas californianas, as vermelhas. Nossa, muito maravilhoso. Não sabia dessa informação também. Imagina se a gente tivesse isso em todas as casas. Agora, infelizmente, a cidade já foi estruturada, né? Mas se tivesse, Pois é, né, com certeza. usado essa tecnologia lá no início, a gente ia ter um rio bem mais limpo. Uma mulher E, falou. Aí acho que a pergunta é para você. Se tivesse num prédio com vizinhos usando a mesma composteira, qual seria o empilhamento máximo recomendado? então, 4 pelo tamanho, pela altura, né? Porque olha só, eu sou alto, né? Aqui é de 2. Ela tá batendo aqui na minha cintura. Ó. Se a gente coloca 3 caixas, vem para cá. Se coloca 4, ela vem até aqui. Aí mais do que 4 já fica alto demais. Só uma pessoa muito alta consegue Ah, operar. uma pessoa não vai conseguir colocar coisa, não Vai quero. ficar muito alto. Mas não pela estrutura da peça. A peça ela aguenta. A questão mesmo é a altura. Mas a Então, pessoa pode ter 2 de 4, por exemplo. então para apartamentos, né? Uma de 2 dá para um apartamento. Para 2 apartamentos, uma de 4. Então, dá para ter, por exemplo, uma compartilhada ali no hall do apartamento, se quiser. Ou então lá embaixo, uma centralizada. A gente implementa sistema de compostagem de condomínios também. Então, a gente usa tanto a compostagem com minhocas, quanto compostagem já que a gente chama de termofílica, que são com as bactérias. Uhum. E varia muito de acordo com a característica do condomínio, né? Tem condomínio que tem área, aí, né, dá para fazer lá fora. Tem condomínio que não tem, tem que fazer na garagem. Mas, na verdade, assim, o melhor dos mundos é cada apartamento fazer o seu em casa, né? Porque não delega trabalho para ninguém, né? Enfim, cada um cuida do seu, né? Não precisa envolver o pessoal que trabalha no... E foi que me virou a chave, assim. Cara, a gente que produz o nosso lixo, a gente tem que dar um jeito de transformar ele na melhor coisa possível. A gente não pode jogar fora, até porque não existe fora no planeta, né? Sim. Então, assim, como é que a gente pode, da melhor forma possível, transformar tudo que a gente mesmo produz? A Lohana tá aqui. Beijo, mana. Que também composta e que comigo fez Comecei por Mim. Tem muita gente perguntando quanto é que custa, onde que compra. Então, eu vou dar a dica aqui, ó, antes que vocês vão embora. É lá na loja da Morada da Floresta. A gente tem um e-commerce. Para quem não conhece a Morada, né, a gente está em São Paulo, a gente está no Butantã. A gente oferece soluções para as pessoas terem uma vida mais ecológica em casa. Começou assim, vai terminar assim, eu acredito. Só que a gente foi evoluindo, né? A gente oferece para prefeituras, para indústrias, para outros. Mas assim, começou com essa origem mesmo de levar soluções ecológicas para casa. Então, a gente trabalha com minhocário doméstico, com a compostagem, que é, como a Raíssa falou no início, né, mais da metade do nosso resíduo é resíduo orgânico. E tem também os outros vilões ali do resíduo residencial, que é a fralda descartável, né, que é 100%
né? Que quando uma família tem um bebê vai usar mais de 5.000 fraldas É igual descartáveis uma absorvente descartável também que a mulher usa na sua vida, que é e surreal. e Quando os eu fiquei, absorventes. gente, eu nunca mais vou usar isso na minha vida. É. Então, essas 3 soluções, né? A solução para menstruação sustentável, para as fraldas ecológicas reutilizáveis e para compostagem para os resíduos orgânicos. Então, assim, se uma família assume essa prática, o resíduo cai de uma maneira tão grande, né? Porque é interessante isso, porque quando a gente não faz compostagem, a gente tem que ensacar o resíduo, né? E levar lá para a rua, né? Um dia sim, um dia não, porque senão começa a pingar, vai feder em casa, né? Na medida que a gente faz a compostagem, a gente já não precisa mais tirar o lixo de casa todo dia, O lixo de né? casa. Sempre falar o lixo. Maravilhoso. A gente tira uma vez por semana, né? Porque, na verdade, aqui na morada mesmo, que é a nossa casa, é basicamente o lixinho do banheiro, né? E, E o e às lixo vezes... reciclável que a gente junta com algumas coisas ali. E eu separo que aqui no meu apartamento tem, no meu prédio. No meu prédio tem a reciclagem. E o lixo do banheiro, que é a minha maior preocupação sempre. Que gera pouco, né? Na medida em que... Sim, às vezes a gente demora uma semana para encher um baldinho, um lixinho do banheiro. Pois é, na verdade, o meu baldinho é tipo um baldinho que tem um baldinho dentro. E aí eu deixo um sacão num quartinho que tem aqui atrás. E aí quando o meu baldinho no banheiro ele enche, eu pego o baldinho de dentro e jogo dentro do sacão. Aí eu encho o saco inteiro, depois eu amarro. Quer dizer, não fico colocando enfim, que é papel higiênico, que é uma parada que se decompõe tão rápido em pequenos sacos plásticos. Então eu coloco num sacão plástico grande e jogo fora. Uhum. Jogo Legal. fora. Então, aí é muito legal. Então, quando a família pega essas práticas, né, o resíduo cai lá embaixo. Aí, para quem quiser conhecer mais, a gente está a gente é da Morada da Floresta, a gente está no Butantã, e aí a gente tem as nossas marcas, né? Então, Composteira Umi, né? Maravilhosa! É uma marca. Olha que legal, eu fiz artes plásticas há muito tempo atrás e eu parei de fazer, né? Chegou uma hora que eu percebi que as artes não ia conseguir fazer a transformação social que eu gostaria. Eu fui me frustrando. E chegou um momento que eu falei, não, eu preciso ir para outro caminho, aí eu fui para a sustentabilidade. E eu comecei a fazer compostagem aqui em 99. A UMI foi desenvolvida em 2015. Então, depois de 16 anos fazendo compostagem, já depois de 5 anos vendendo minhocários, aí eu desenvolvi a UMI, junto com uma amiga que é design também. E aí eu entendi porque que eu fiz artes plásticas, né? Porque Maravilhoso. porque tem muito, é muito pensado, ela foi muito pensada, é muito detalhe. O design dela é totalmente pensado. Tem as rodinhas que você consegue mexer a Que composteira. você não tem, eu não acredito que você não tem rodinha. Eu não tenho rodinha que eu não pedi. A sogra tem, eu não tenho. Eu preciso dessa rodinha. Mas em casa ela tá parada, é ótimo, nem faz muita diferença. Mas enfim, no design como um todo, eu acho que é muito importante essa questão desse desnível que tem para a própria água, o próprio líquido descendo, quando você abrir a torneirinha, já cair, é maravilhoso. Sim. E todos os furinhos perfeitos, né? Que já vem na caixa, de uma caixa para outra, quando você troca, continua os 2 furinhos. É maravilhoso. Sério, parabéns pela ideia. Sério mesmo, é muito maravilhoso. Obrigado, querida. Então, assim, a gente tem a nossa loja, eu fico mudando de assunto, né? Só para finalizar, então a nossa loja é loja.moradadafloresta.eco.br e cada marca, né, em cada segmento desse, que a gente chama até de causa, então tem a causa da compostagem, que aí a gente tem a marca que é a Composteira UMI. Então, aí tem um site que é da Composteira UMI, que aprofunda no assunto da compostagem doméstica, que é muito legal, tem muita informação, composteiraumi.eco.br, tem um blog lá que tem muita informação. Depois você dá uma olhadinha lá, Raíssa, você vai adorar. Eu já vi, imagina. Mas eu tô atualizando muito agora recentemente, Vou dar viu? Tem muita coisa nova lá. Vou dar uma Então, olhada. tem o blog da UMI, aí tem a nossa marca de menstruação sustentável, que tem calcinha, copinho coletor e os absorventes de pano, que é EcoEbs, menstruação sustentável. Então, também tem um site, que é ecoebs.eco.br, que universo, né, feminino, é lindo o site, muita informação também.
foi uma outra coisa que a gente pode conversar, um dia a gente pode parar para falar isso, porque foi uma experiência transformadora na minha vida quando eu comecei a usar o copinho coletor no lugar do absorvente. Toda uma conexão que a gente tem, mulher tem entra numa cultura de não conseguir, não poder olhar para o que a gente libera da gente. E foi uma outra relação que eu tive, assim, com o sangue que sai de mim todo mês e que tá tudo bem, que é completamente natural. Além de eu colocar o sangue também nas minhas plantas. Eu diluo também água e jogo o sangue, que é cheio de coisas ricas. E eu também... É também um adubo para minhas plantas. Legal. E aí a marca de fraldas é Bebês Ecológicos, bebesecológicos.com.br. Então, gente, aí tem universos, assim, para quem quiser conhecer mais, cada um desses a gente compartilha muita informação. A gente, sabe, Raíssa, a gente não fica só querendo vender produto, a gente fica querendo realmente compartilhar conhecimentos para as pessoas darem esse passo, porque não é simples dar o passo, né, de começar a fazer compostagem, ou então, de repente começar a usar uma fralda de pano ou um copinho coletor. Existe muito tabu por trás, né? É muito mito, é muito preconceito, é muita falta de informação. Condicionado, né? É condicionado a procurar sempre... enfim, é mil coisas. A gente nasce numa cultura e entra num quadrado assim e segue aquele fluxo como todo mundo faz. Agora, eu acho que acredito que nesse momento todo mundo acho que tá dando um pouquinho de passo para trás, sabe? Cada vez mais a gente levar essa mensagem para as pessoas, eu acho que é o ideal e é o necessário. As pessoas precisam entender que a gente precisa se conectar mais com a terra. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente tenta ser menos no mundo que está tão mais, buscando ser cada vez mais e que está levando para um lugar que não é interessante. A gente já está percebendo isso. Sim. Então, eu acho maravilhoso. Eu conheço todas as suas marcas e eu sei que não é só sobre vender produto, porque eu também, assim como com a Lohana, tive tanto a Fro, que foi uma marca de roupa sustentável, quanto comecei por mim, que a gente vendia kits e saquinhos a granel para, enfim, diminuir a quantidade de plástico. E muito mais do que isso, muito mais do que vender kit e vender uma camisa que, enfim, era de material orgânico, era a gente passar a mensagem para todo mundo parar para pensar sobre isso, né? Olhar para uma coisa que não é falada e que não é olhada. Então, eu entendo completamente o que você está falando. Que legal. Que bom. E você tem algum caso engraçado com a composteira? Alguma história? Alguém que chegou, estranhou, sei lá, alguma situação? O caso engraçado é que eu preciso do André para quando vou mudar a caixa. Eu tenho um caso muito mais engraçado que esse. Um dia aberto, a gente deixou um pouco aberta a composteira e entrou uma barata no último andar. Ela não era muito grande, eu acho que ela nem conseguiu se desenvolver lá dentro, que não tinha tanto oxigênio, então ela era pequenininha. Mas a hora que eu fui tirar, que eu fui abrir para fazer uma limpeza lá embaixo, cara, aquela barata, ela felizona andando, correndo assim. Aí o André teve que fazer o herói lá e matar a barata pra gente. Mas as caixas ficam pesadas, né? Porque ficam cheias de alimento e serragem. Então, claro, já peguei uma caixa, mas eu tenho um pouco de dificuldade. Então, acho que assim, ter duas pessoas para trocar uma caixa de lugar é muito importante. Então, o André faz isso, eu puxo, aí ele muda e a gente vai... Legal, é verdade. É pesado, né? Assim, dá para fazer, mas né, não precisa. Não, dá para fazer. É dolorido, assim. Então é bom ter alguém para ajudar. Que legal. E a tua irmã também tá firme e forte, né? Com a compostagem na casa dela. Tá firme e forte. Ela colocou aqui, eu tenho rodinha. Ela tem rodinha. Tá firme e forte. A Clara também chegou a usar as fraldas da sua marca. E é isso. Então, o pessoal perguntou aqui, tô vendo aqui, vamos ver mais perguntas. Então, quantos litros tem cada caixa? Cada caixa dessa tem 45 litros. Então, o que eu estava falando, como a gente enche uma caixa por mês, você vai colher quase que 30 litros de adubo por mês, que dá quase que 15 quilos, né? Então, é bastante coisa. É muito legal, assim, porque às vezes as pessoas falam, mas é caro, né? Isso aqui é caro. Mas, gente, o tanto que você produz em casa de adubo, você paga a composteira em pouco tempo.
Se você for pegar quanto que custa o adubo, quanto que você produz, fora o adubo líquido. A gente vende um adubo líquido aqui por R$ 60 o litro. E vende. A gente vende, não é nem que a gente produz, é um amigo que produz, que ele conseguiu fazer toda a certificação, né, da produção do adubo, tudo. E a gente começou a vender sem acreditar que ia vender. Nossa, vende hoje mesmo, essa semana ele estava trazendo, eu encontrei com ele ali, chegando com um monte de caixa que a gente tinha comentado, que eu nem cuido das compras, né? Uhum. Aí já eu encontrei com ele, falei, poxa, Jário, que legal, cara, porque eu comprei assim, na verdade, a minha ideia de comprar foi assim, as pessoas acham que a composteira é caro, eu falei, cara, vou vender um adubo que custa R$ 60 para as pessoas verem que a composteira não é tão cara assim quanto parece. Além de você ter ela pro resto da sua vida, né? Ela dura, né, 20 anos para cima. Sua vida. E é muito legal, porque assim, tudo é muito valioso. O próprio adubo, que eu estou falando que é caro, mas não é caro também, porque é 1 litro que vai render 20 litros, né? Porque na verdade a gente recomenda diluir uma parte para 10, mas pode diluir uma parte para 20 também, né? Porque os nutrientes vão chegar nas plantas de qualquer jeito. Mas como a maioria das pessoas, na verdade, o problema, entre aspas, de quem faz a compostagem, é que às vezes não tem planta o suficiente para usar o adubo, né? Então a gente fala, usa 1 para 10. Também se a planta for já mais resistente ou mais adulta, você pode até diluir mais concentrado. Mas se a pessoa quer realmente tem muita planta e quer espalhar, ela consegue aumentar a diluição também. A gente falar, André tá aqui. André, ele não dilui do jeito que tinha que diluir. Agora tanto que a gente não tá mais diluindo. Eu falava, André, tem que colocar um pouquinho só de chorume e botar bastante água, porque é muito rico. Ah lá, ele vindo aqui pra se defender. É muito rico, não precisa. Ele botava, taca ali chorume, biochorume, né? Eu botava o biochorume e botava água, que a gente molha no... Mas você me roubou muito. Mas as plantas amaram. Amaram. A verdade é essa. Ela vem bem escura, né? Quando eu vi que começava a ficar marrom, nem deixava ficar clarinho, marrom, já botava, já tava bom de água. A água já marronzona, assim, né? E as plantas adoram. Mas eu falava, mas não é isso que tá lá na especificação. O Cláudio falava que tinha que diluir 1 para 10. É verdade. Mas, ó, vocês têm que parar de falar churume, hein? Não pode falar chorume. Eu falo biochorume, mas agora eu dei uma esquecidinha. Mas é biochorume, gente. Ou o quê? Adubo líquido. Adubo líquido. Eu sempre chamo de biochorume, na verdade. Tá bom. É Tá importante, é importante que você fala e muita gente começa a repetir, né? Tá Ouve, certo. né? Então você tem que ter mais... Chorume é biochorume. Biochorume. Não, é biochorume. Eu sempre chamo de biochorume. Legal. E, então, a gente está com poucos minutos aqui. Daqui a 5 minutos a live vai cair. Caraca, passou muito rápido. Eu vi pessoas perguntando se dá para fazer sem minhocas. Dá para fazer sem minhocas, só que demora mais, né? Vai demorar o dobro do tempo. Então se você usa com... Ela está dimensionada para você usar com 2 caixas. Se você vai usar sem minhocas, você vai ter que ter 4 caixas, porque vai precisar do dobro do tempo para acontecer a compostagem. Que nem é exatamente compostagem, mas para o alimento se degradar e virar um composto ali, um adubo. A Doris perguntou qual a marca para menstruação sustentável. Chama EcoWebs. E tem, assim, é maravilhoso, viu? Tem calcinhas, na verdade, lingeries. Se eu falar calcinha que eu vou apanhar daqui a pouco. Lingeries. Ela é chique, né? Não é assim. Mas ela é muito legal. Assim, tem vários modelos, tem vários tamanhos e tem umas técnicas que a Paula faz que na parte da modelagem da lingerie que leva o sangue para o centro. Então, assim, não tem vazamento porque toda a tecnologia de tecidos usada e também tem a parte da costura também, do molde, que é muito legal. Tem um copinho coletor e os absorventes, que são combinados, né? Tem gente que fala assim, eu só uso um, só uso outro, mas na verdade é uma combinação, porque às vezes para dormir o copo coletor não é o melhor, né? Então usa a calcinha ou usa o paninho. Sim, eu mesmo, às vezes eu não tô com vontade de colocar o copinho, aí eu coloco só o absorvente reutilizável, aí outro dia eu falo, hoje vou colocar o copinho, aí eu fervo e uso ele. Acho que é importante ter esse leque de possibilidades, né? Sim. Você poder escolher. Verdade. Então, pessoal, estamos aqui
chegando ao fim. Eu não sei, na verdade a minha ideia era fazer uma live semanal, só que eu tô aqui na dúvida se eu vou ter energia para fazer toda semana, porque é muita energia que envolve, assim, né? É o divulgar, eu fazer o marketing, fazer a imagem, aquela agenda que você congela. Então, tô na dúvida ainda, vou refletir se vai ser semanalmente ou se vai ser quinzenalmente. Eu tô dando uma tendência para ir quinzenalmente, para dar um fôlegozinho, também não ficar... Porque no final se divulga, manda e-mail para todo mundo, né? Acaba que também Pois é, a minha contato com as pessoas. sogra falou. Hoje vai ter live da Raíssa, né? Recebi o e-mail da Morada da Floresta. Oi! Oi, Raíssa, boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Tem que participar da live com a gente. Igual a André Pois fez. é. Eu acompanhei. Fiquei aqui nos bastidores. Maravilhosa. Depois combinar uma conversa com vocês também sobre esse universo feminino, né? Pô, eu fecho. Sério, acho que isso é maravilhoso a gente falar sobre isso. Eu acho que precisa ser conversado. Ainda recebo muita mensagem toda vez que eu falo sobre o copinho. Muita mensagem de gente que ainda não entende, que ainda não sabe. Eu acho que é importante a gente falar sobre. Legal. Muito obrigada pela oportunidade, viu, Raíssa? Obrigada a vocês pelo convite, gente. Obrigada mesmo e parabéns. Parabéns por esse caminho que vocês têm tomado, de verdade. Muito admirável. Obrigado. Gratidão, boa noite. Chamou o André aí para aparecer, para dar um tchauzinho pra gente. Né? Mas participou metade da live, tem que dar beijo. Oi, André. Olá, tudo bem? Tudo bom? Então tá, pessoal. Obrigado pela participação de todos, todo mundo que entrou, que perguntou, que compartilhou, que curtiu. Obrigado mesmo. Né? Vocês fazem parte disso tudo também. Com certeza, com certeza. Obrigada por todo mundo aí que ficou aí. Fez várias perguntinhas, quem mandou um beijo para todo mundo. Obrigada pelo convite, Cláudio, mesmo. O que precisar, tamo junto. Parabéns por tudo, todos os projetos, gente. Valeu, isso. pessoal. Valeu, Obrigado. boa noite. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.